Olá, vamos dar continuidade, né, da 14ª aula, segunda parte. É o curso, né, que a gente está fazendo, clonagem e engenharia genética, né? É que eu esqueço, né, gente? E nós vamos na página 68, né? Continuando, né? Com os mentores aqui presentes, é a continuação, somente para não ficar um vídeo muito longo e vocês estudarem um pedaço, depois estudarem outra parte numa boa, tá certo? Então, dando a continuidade, irmãos amados, na página 68, quando a vida se inicia. Para melhor compreender as contribuições da doutrina espírita com relação aos processos de reprodução assistida, recordemos os conceitos de vida orgânica e de vida do espírito que encontramos na codificação. A vida orgânica é consequência da união do princípio material e do princípio vital, que tem sua fonte do fluido universal. Deus, espírito e matéria são o princípio de tudo que existe. Ao elemento material se acrescenta o fluido universal, que faz o papel de intermediário entre o espírito e a matéria. O fluido vital tem sua fonte no fluido universal. Os espíritos são os seres inteligentes da criação. Fomos criados por Deus, nossa origem é um mistério e não teremos um fim. A existência dos espíritos não acaba. É o que encontramos nas questões 83 de O Livro dos Espíritos. Na época em que foi elaborada a codificação, não existia fertilização in vitro, não é verdade? Na questão 344 é perguntado: em que momento a alma se une ao corpo? E é respondido que ela começa na concepção, mas se completa só no momento do nascimento, né? Que a gente sabe que vai criando os liames, esses mesmos liames que quando a gente vai para o outro lado, vai se soltando, né? Que é aquela preparação toda para o espírito poder seguir, né? E necessita desses liames. André Luiz, em Missionários da Luz, informa que o processo da reencarnação se consolida aos 7 anos de idade, quando a criança passa a presidir por si mesma o processo de formação do sangue. Ainda neste livro, ao relatar o processo da ligação de Segismundo à sua futura mãe, relata a ocorrência de um encontro que ocorre no plano espiritual entre os dois, antes da relação física entre os pais encarnados, em que a mãe em desdobramento recebe Segismundo, espírito, e aceita recebê-lo como filho, selando o encontro com um abraço amoroso em que seus perispíritos se ligam, numa cena de muita emoção, né? Então é tudo um preparo, né? Uma preparação gigantesca, né? Para a nossa vinda ao planeta Terra. Temos muito a aprender. É que ali, quando vocês lêem o livro, eles vão passar direitinho, e parece que eu tenho um vídeo também que eu coloquei no grupo, sobre, eles fizeram um tipo de um teatro mesmo, uma cena que é de meia hora desse fato que ocorreu, né? Para que o Segismundo ele fosse concebido, né? O momento que adentra aquele espírito ali, né? O momento que ele também se diminui como criança, como feto, né? É maravilhoso esse vídeo, tá? Se eu tiver oportunidade, eu vou colocar aqui no canal esse vídeo, tá certo? Para vocês também, né, dar continuidade e assistirem, tá certo? Quanto à fecundação natural, ela ocorre quando do encontro do ovócito, né, da mulher, e do espermatozoide de forma natural, geralmente na trompa uterina da mulher. A fertilização é feita pelos médicos. Ovócitos são retirados da mulher e espermatozoides são coletados do homem. O médico realiza a fertilização in vitro, união dos gametas masculinos, formando o ovo ou zigoto.
depois de fecundados, são colocados na mulher, tá certo? Nessa situação, na página 69, uma pergunta. Em qual momento a alma se une ao corpo em formação? Não existe uma unanimidade entre todos os estudiosos da doutrina. A doutora Marlene Nobre, em seu livro Clamor da Vida, sustenta a tese de que tanto na fecundação natural quanto na fecundação in vitro, os espíritos ligam ao corpo no momento em que o zigoto é formado. Outros autores, como Durval Ciampone, em Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, concorda que a concepção do ser humano na fecundação natural ocorra na formação do zigoto, tá? Mas no caso da fertilização in vitro, os espíritos que acompanham o processo aguardariam um momento adequado para a ligação? Por quê? Na fertilização in vitro, vários embriões são criados. Os médicos aguardam seu desenvolvimento até certo estágio. Escolhem os com melhores condições segundo seus critérios. Desculpa, gente. E o transfere para o útero. Desculpa, gente, me deu um sono aqui bobo, viu? Os demais embriões são congelados ou eliminados. Se cada embrião tivesse um espírito associado a ele, o que ocorreria com aqueles que não são aproveitados? Né? Porque os espíritos responsáveis pelo processo ligariam um espírito a um embrião, sujeito ao livre-arbítrio dos médicos? Eles aguardariam que o embrião fosse colocado no útero feminino e aí sim ligariam o espírito ao embrião com condições de se desenvolver. A ligação da alma ao corpo decorre de um processo e não pode se prender a um momento específico, idêntico para todos. O ponto de vista a seguir é citado em diversos textos encontrados na internet e fala sobre isolar o espírito num embrião congelado para escondê-lo dos inimigos. Um espírito que durante suas existências amealhou inúmeros inimigos por causa de seu grande poder ou procedimentos cruéis, podendo ter causado milhares de vítimas que agora o perseguem obstinadamente com propósitos vingativos. Se for colocado no embrião congelado, isso lhe proporcionará abrigo, esconderijo. Quanto mais tempo ali ficar, maior a chance dos perseguidores irem evoluindo e abandonar a ideia de vingança, ou no mínimo reencarnarem, o que servirá de trégua temporária, o que será uma bênção fabulosa na misericórdia divina, né? Seria muito, né? Seria muito bom, mas a gente vai dar uma lida aqui para ver o resultado, tá bem? Eurípides Kur, em Genética e Espiritismo, cita o livro Nosso Lar, em que André Luiz fala no capítulo 27 da existência daquela cidade espiritual de uma câmara em que espíritos semimortos permaneceriam dormindo profundamente, mas vivendo pesadelos sinistros. E Eurípides aventa a hipótese de que esses espíritos poderiam ser direcionados para embriões congelados, algo a ser esclarecido quando a espiritualidade achar conveniente, né? Um momentinho. E Eurípides continua: existem espíritos tão infelizes, tão devedores perante as leis morais, que incontáveis inimigos nos dois planos, espiritual e material, os buscam ferozmente para a vingança. Talvez o encerramento no embrião congelado constitua abrigo indevassável, paralelamente com o tratamento espiritual prodigalizado por mensageiros de Jesus, né? Mas essa é também uma opinião pessoal, carente ainda de confirmação espiritual, se isso acontece ou não, né? Já outros autores se perguntam se a espiritualidade não teria meios mais eficientes de auxiliá-los. Temos então posições conflitantes quanto à questão de se há ou não um espírito ligado ao embrião congelado. É importante ressaltar que a posição de Durval Ciampone foi por sua equipe
confirmada junto a consultas feitas à espiritualidade na Federação Espírita do Estado de São Paulo, conforme relatos dos livros Clonagem à Luz do Espiritismo e Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo. Dentro dessas limitações, de acordo com o exposto... Peraí, que eu estou aqui bobeando, peraí. Onde que eu estava? Tá. Dentro das nossas limitações, de acordo com o exposto acima, optamos pela posição de Joana de Ângeles, pois a espiritualidade maior conhece quais embriões seriam utilizados, quais serão congelados e quais serão descartados, caso o cientista, pelo seu livre-arbítrio, resolva de uma hora para outra mudar o destino dos embriões. Seu pensamento será captado pela espiritualidade responsável e providências serão tomadas desligando o espírito. Olha isso, é por aí mesmo, né? Porque ali não tá brincadeira, ali tem vidas, né? É verdade? Deixa eu ver onde que a gente tá. Então vamos lá. Insistimos que essa opinião só tem valor pessoal de forma a aguardarmos confirmações futuras, tá, gente? A gente tem que aguardar para ver o que a ciência nos traz, tá bom? Vamos lá. Tô mexendo aqui. Isso tá ruim. Lembremos que uma grande porcentagem das fecundações naturais que ocorrem acabam sendo naturalmente interrompidas. Os espíritos responsáveis pela ligação conhecem com muito mais detalhes a natureza feminina. Sabe quais embriões estão destinados a receberem o espírito e agem com segurança no processo. Isso também na questão 346A do Livro dos Espíritos, onde nos é explicado que a razão das mortes prematuras é devida geralmente às imperfeições da matéria. Das outras questões do Livro dos Espíritos se destacam esses assuntos. Na questão 355, há como indica a ciência crianças que desde o ventre materno não têm possibilidade de viver. Qual o objetivo disso? Isso acontece frequentemente. A providência o permite como prova para seus pais ou para o espírito que está para reencarnar. Tá certo? Mentira. A questão 356. Existem crianças que, nascendo mortas, não foram destinadas à encarnação de um espírito? Sim. Há as que nunca tiveram espírito destinado para o corpo. Nada deveria realizar-se por elas. É então somente pelos pais que essa criança veio, tá? A questão 356A. Um ser dessa natureza pode chegar a nascer? Sim, algumas vezes, porém não vinga, não vive, né? Questão 356B. Toda criança que sobrevive ao nascimento tem necessariamente um espírito encarnado nela? O que seria sem um espírito? Não seria um ser humano, não é verdade? Sempre tem. Podemos também refletir quanto à questão da clonagem humana. O homem pode dominar o conhecimento para a reprodução de novos corpos, mas o controle da ligação de uma alma àqueles corpos será sempre responsabilidade da espiritualidade maior. Né? Não tem como eles não participarem. O homem tem um limite no seu poder de atuação. Acompanhando todo o processo de clonagem da ovelha Dolly, os problemas que ela desenvolveu mostram que o caminho não é fácil e tem muitas implicações, né, gente? Mas, né, estão aí fazendo os testes, estão continuando, né? Mas é aquele negócio, né? Deus deixa até o limite, né? Passou desse limite, não vai passar, tá certo? Mais uma vez, Joana de Ângeles nos esclarece em dias gloriosos. São respeitáveis e dignas de um empenho as investigações do conhecimento científico que visam o engrandecimento do ser humano e da vida em si mesma, em todas suas apresentações no planeta terrestre, como fora dele. Cabe, porém, ao cientista curvar-se ante a grandeza do cosmos
e interrogar-se até onde tem lugar os direitos que se atribuem, especialmente no que diz respeito ao que se pretende corrigir no conjunto ou em parte a lei natural. O desconhecimento casual ou proposital do espírito por esses investigadores e o seu alto índice de presunção intelectual faz que, desatentos às causalidades divinas, se absorvem em criadores de outros homens que deixariam de acompanhar o processo da natureza, exclusivamente direcionado pelas suas paixões, na busca de gozos incessantes, fugindo de toda forma ao inevitável fenômeno igualmente biológico da morte, do qual ninguém se poderá evadir, por mais demorada a estância do corpo todo. Peraí. Onde que eu tô, gente? Parar um pouquinho aqui que eu dei uma... Então, né? Qual ninguém se poderá evadir, por mais demorada a estância no corpo carnal, frágil em si mesmo, pela própria constituição dos fluidos terrestres em que se apoia e de que se constitui. A clonagem do ser humano perde a possibilidade de tornar-se realidade em razão de a vida não se repetir no campo da inteligência sem um agente pensante, né, encarregado de definir os rumos do progresso, partindo da destinação que lhe está reservada pela vida, que o apresenta simples e ignorante, para ir se equipando de valores à medida que se reencarna e desdobra o incomparável potencial nele jacente que aguarda oportunidade. Quanto à clonagem terapêutica, clonar um rim, um fígado, um pulmão, né? Parecem realizações fatíveis de serem alcançadas com o progresso da ciência. O estudo das células-tronco pode trazer grandes benefícios. No início, havia uma grande discussão a respeito do uso das células-tronco embrionárias para pesquisa. Os cientistas, sabendo do potencial destas células em formar todas as partes do organismo, desejavam descobrir como este processo ocorre. Hoje, com os novos avanços, em muitos casos, se conseguiu obter células-tronco embrionárias a partir de células-troncos adultas. O futuro dirá até que ponto Deus limitou a atuação do homem, né, gente? É maravilhoso. E hoje está fazendo a clonagem de muitos outros órgãos, né? E isso faz com que a gente tenha vivência maior, né? A gente tenha um aprendizado melhor também, juntamente com todos esses irmãos, que já vêm já com alicerce grande e só relembra as coisas aqui, né? Mais ou menos assim. É importante destacar que toda a discussão acima reflete o conhecimento que temos a respeito do assunto hoje. É mais um tema do desenvolvimento que somos chamados a refletir e aprender. A espiritualidade maior pode no futuro vir a desvelar nossos ensinamentos. André Luiz, no capítulo 11 do Mundo Maior, psicografia de Francisco Canto Xavier, esclarece: a genética, mais hoje, mais amanhã, poderá intervir nas câmaras secretas da vida humana, perturbando a harmonia dos cromossomos, do sentido de impor sexo ao embrião. Todavia, não atingirá a zona mais alta da mente feminina ou masculina, que manterá características próprias, independentemente da forma exterior, das convenções estatuídas. A medicina inventará 1000 modos de auxiliar o corpo atingido em seu equilíbrio interno. Por essa tarefa edificante, ela nos merecerá sempre sincera admiração e fervente amor. Entretanto, compete a nós outros praticar medicina da alma
que ampare o espírito eleado nas sombras, né? Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, fascinado com as possibilidades teóricas que lhes propicia a engenharia genética, muitos pesquisadores pensam em burlar as leis universais, tornando pequenos deuses com possibilidades inimagináveis, o que é, aliás, compreensível, né? Dentro dos seus desvaneios materialistas, através dos quais pensam em tudo reduzir ao nada do princípio em que se apoiam. Parece esses investigadores dos emaranhados segredos da existência planetária que lhes é facultado brincar de Deus, alterando os códigos genéticos e criando aberrações para atendimento do seu luxo criativo, compreende-se que o ser humano ainda não sabe sequer brincar de homem, desde que, na maioria das vezes, quando intenta, seu jogo se transforma em conflito de guerra com destruição à vista. A engenharia genética será, naturalmente, instrumento para a dignificação do ser humano e entendimento da vida nas suas áreas mais profundas. Jamais recurso para submetê-los às paixões e desmando de outros que dela planeja utilizar para tais nefandos fins. No livro A Gênese, Kardec foi claro. O espiritismo, marchando com o progresso, jamais será ultrapassado, porque, se novas descobertas demonstrassem estar em erro sobre esse certo ponto, ele se modificará sobre esse ponto. Se uma nova verdade se revelará, ele aceitará. Na dúvida de como proceder, lembre-se sempre de Jesus. Fazer aos outros tudo aquilo que queremos que nos façam, né? Então, a lição veio terminar aqui, né? Nós vamos falar sobre a bibliografia, o que foi tirado de tudo isso, né? O livro de Allan Kardec, o livro dos Espíritos, a Gênese, né? Divaldo Pereira Franco, Dias Gloriosos, com a Joana de Ângeles, Ciampone, Durval, Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, Marlene Nobre, O Clamor da Vida, e Francisco Xavier, Missionário da Luz, André Luiz, Espírito. Então foi retirado dessas bibliografia, todo esse assunto da clonagem, tá? Ainda temos o Lício, Vladimir e outros, Clonagem à Luz do Espiritismo, e o Cor Eurípides, Genética e Espiritismo, tá certo? E a nossa próxima aula será sobre superstições. A 15ª aula, página 73. Conto com todos vocês, tá bem? Bom, gente, aqui ficou a aula, né, da genética, do genoma. E para a gente ter um entendimento um pouquinho, para a gente entender a luz do espiritismo e como ficaria se eu praticasse tal ato, né? Então, aqui nos traz um leque de observações que a gente deve estar tendo e fazer o nosso melhor, né? Fazer a nossa alimentação, né? E se um dia tiver que fazer alguma inseminação, né? Deverá ser feita. Mas é isso, gente. Os estudos estão aqui. Qualquer dúvida, vocês entram no particular no WhatsApp, que eu vou responder de acordo com meus estudos e vou pesquisar com todo amor, com todo carinho, as respostas, tá bem? Então, eu desejo a todos vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, né? Não sei que hora que vocês vão estar vendo esse vídeo. E agradeço todo o meu coração pela companhia agora, né? De estar aí com a gente. Muito feliz mesmo, tá bom? E até a próxima aula sobre superstição. Espero que vocês tenham entendido a clonagem e nos dá, né, todo uma ajuda para que a gente possa, né,
algumas pessoas também sabendo de outras coisas vão colocando, né, no WhatsApp, eu vou colocando no grupo dos entendimentos de vocês. Clonagem e engenharia genética, tá certo? Então nós vamos assim agradecendo a Deus nosso Pai por essa oportunidade, ao amado Mestre Jesus por essa oportunidade, e agradecemos de todo o nosso coração aos mentores amigos que estiveram aqui conosco e aqueles que puderam estar conosco. Uma boa noite a todos vocês, um bom dia ou boa tarde e fiquem na paz de Deus. Beijo, gente. Tchauzinho.